Mas o ponto de Paulo agora é: vocês são livres, Cristo libertou vocês, não se sujeitem a jogo de escravidão. E aí Paulo, no verso 2, ele começa uma argumentação. Como é o costume dele, apresentar argumentos e razões pelas quais ele está dando essa ordem. Não se submetam ao judaísmo. Por quê? E aí ele vem então argumentar. Veja só a primeira coisa no verso 2. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Cristo era o centro da pregação do apóstolo Paulo, é o centro do evangelho e era o centro da fé dos Gálatas. Antes dos judaizantes aparecer, Cristo era tudo para eles. Por quê? Morreu por eles, deu a vida por eles e era o caminho para a salvação. Mas agora, o que Cristo é e o que ele fez perderia completamente o valor se os Gálatas se deixassem circuncidar. Por quê? Porque a circuncisão era o símbolo, a marca da justiça pela lei. A circuncisão era o símbolo da religião judaica legalista, que era oposta a Cristo. Eram irreconciliáveis. Você não podia ser um judeu circuncidado, praticante da lei de Moisés, querendo se salvar por isso, e ao mesmo tempo ser um cristão. Então, se eles resolvessem se circuncidar, aderir ao legalismo do judaísmo, Cristo não serviria para eles, Cristo não teria o menor valor para ele, porque são excludentes. Sistema de salvação pela lei e o sistema de salvação pela graça. Você não pode ser salvo pela graça, pela fé em Cristo Jesus e querer ao mesmo tempo obedecer à lei de Moisés para a sua salvação. São duas coisas que se excluem. Tanto é que Paulo diz, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não vai ter valor nenhum para vocês. Não vai adiantar nada, não vai ser útil para vocês o que Cristo fez na cruz. Mais claro do que isso, impossível, né? Mais claro do que isso, impossível. E Paulo, veja a veemência com que Paulo diz isso. No início do verso 2, veja só. Eu, Paulo, lhes digo isso. O que é que ele quer dizer? Por que essa ênfase? Eu, Paulo. É claro que era ele. Mas por que ele lembra que é ele, Paulo, que está dizendo isso? Porque, primeiro, Paulo tinha sido um judeu. Tinha vivido debaixo da lei a vida toda. Segundo, ele tinha sido um fariseu, que era observador zeloso da lei de Moisés. Terceiro, ele foi convertido e ele experimentou a graça de Deus e a liberdade em Cristo Jesus. Quarto, ele é aquele que havia pregado para os Gálatas. Lembram? Eu, Paulo, estou dizendo isso aqui para vocês. Então, eu que preguei para vocês a liberdade e o evangelho em Cristo Jesus. Então, Paulo tinha toda a autoridade para dizer isso. A vida de Paulo era uma pregação. Era um exemplo disso que ele está dizendo aqui. Um judeu, fariseu, conheceu a liberdade do evangelho, pregou esse evangelho para eles. Com autoridade, Paulo diz, se vocês quiserem ser o que eu fui, Cristo não tem utilidade nenhuma para vocês. Tudo isso que vocês fizeram, se converter, ser batizado, professar Cristo, ser batizado, participar da ceia do Senhor, ir para a comunhão dos irmãos como crentes em Cristo Jesus, isso aí não vale nada. Perde o seu valor se vocês se deixarem circuncidar. Verso 3, ele reforça. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Paulo aqui reforça com mais um argumento. O primeiro é que se eles se deixassem circuncidar, Cristo não serviria de nada. O segundo é que se eles se deixassem circuncidar, eles tinham que guardar toda a lei. Por quê? Porque a circuncisão não era um sinal isolado, não era um ritual isolado. Ele era a representação, ele era a encarnação de toda a lei de Moisés. Simbolizava o judaísmo. Então, quem se circuncidasse tinha como obrigação guardar toda a lei. É como aqui, não é verdade? Quando você professa a sua fé em Cristo Jesus, você vem diante da igreja e você
declara diante da igreja que você vai seguir nos caminhos de Deus. Você faz uma declaração de fé. O batismo é só um símbolo dessa declaração que você faz. Da mesma forma, a circuncisão era uma declaração pública de que a pessoa ia guardar e viver debaixo da lei de Moisés. Então não era só os Gálatas dizerem assim, tá bem, eu vou me circuncidar porque é um sinal do Antigo Testamento. Não. Circuncidar significava renunciar a Cristo e significava você se obrigar a guardar a lei de Moisés. Era tão importante quanto isso que eu estou dizendo para vocês. Verso 4. O terceiro argumento. O primeiro é, Cristo não tem valor. Segundo, você vai ter que guardar toda a lei. E o terceiro, vocês caem da graça. Olha o verso 4. Vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo, vocês caíram da graça de Deus. Esse talvez é um dos versículos mais complicados da carta aos Gálatas, porque naturalmente sugere que uma pessoa que antes havia sido salva, agora ela não é mais. Agora eu queria ver com vocês, a melhor maneira da gente interpretar isso aqui. Não vamos ler nas palavras do apóstolo Paulo aquilo que ele não está tratando. O apóstolo Paulo aqui, ele não está entrando na questão se os Gálatas eram de fato convertidos ou não, se eles eram crentes ou não, ou se eles eram salvos ou não. O que Paulo está dizendo é o seguinte, se vocês se circuncidarem e virarem as costas para Cristo, vocês estão separados de Cristo e vocês caíram da graça. E isso é verdade. Por exemplo, se eu disser aqui, deixa eu pegar aqui, pastor Samuel, que aguenta pancada. Se eu chegar para o pastor Samuel e disser assim, pastor, se o senhor adotar o judaísmo e o legalismo como meio de salvação, você está separado de Cristo. Eu estou dizendo a verdade, sim ou não? É verdade. Se ele abandonar Cristo e seguir o judaísmo, ele caiu da graça. Graça aqui não é necessariamente a graça salvadora, mas o evangelho ou a igreja de Cristo como canal dessa graça. Veja só, os Gálatas haviam crido na mensagem, eles haviam professado a Cristo, eles haviam sido batizados. Em outras palavras, eles haviam aceitado a graça de Deus na pregação do Evangelho de Paulo. Tanto é que eles fizeram todos esses rituais e se tornaram membros da igreja cristã da Galácia. Então, eles abraçaram a graça, a mensagem da graça. Na hora que eles se deixam circuncidar e vão para o judaísmo, eles caíram da graça. Eles abandonaram o sistema de salvação pela graça por um que tem a ver com a salvação pela lei. Não está em jogo se eles eram crentes sim ou não. Deus é que vai decidir isso aí. Não é? Deus é que vai decidir isso aí, embora para nós, né, para mim, pessoalmente, é uma coisa que eu vou falar no final, mas uma pessoa que professou Cristo e abandonou Cristo definitivamente por um outro sistema, isso aí não era crente. Mas esse não é o ponto de Paulo aqui. O que ele está dizendo para os Gálatas é o seguinte, se vocês ouvirem a mensagem desses homens e vocês seguirem o que eles estão dizendo e abandonarem o que eu preguei, vocês abandonaram a graça que eu anunciei em Cristo Jesus. Vocês estão separados do Cristo que eu preguei para vocês, que morreu pelos nossos pecados para que nós fôssemos salvos pela graça de Deus.